Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Capítulo 8, vamos ler do versículo 5 ao 10 e vamos ler o versículo 13, depois que lermos do 5 ao 10. Mídia projeta, você acompanha, você que não tem Bíblia, diz assim: quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, está em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, ele vai, digo ao outro venha, ele vem. E digo ao meu servo, faça isso, e ele o faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Pai, essa é a tua palavra e é sobre ela que nós colocamos a nossa fé nessa noite. Nessa noite nós pedimos que o Senhor não apenas fale conosco, mas toque a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Que tudo que o Senhor venha falar nessa noite venha destravar algumas áreas da nossa vida, e que tudo que o Senhor vai falar essa noite sirva, meu Deus, como um alimento para o nosso espírito, de forma que venha edificar a nossa fé, fazendo-a crescer cada vez mais. E por isso glorificamos o teu santo nome. Muito obrigado por mais um dia na tua presença. Se você puder aplaudir o Senhor novamente, faça isso. Queridos, nós estamos em um culto Passos de Fé. E todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus, todas as vezes que a gente fosse achegar a Deus, nós temos que entender uma coisa: nós temos que nos aproximar de Deus com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós recebemos fé, de que forma a fé ela penetra no nosso ser, no nosso coração? A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga: ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, sabe, dentro de nós é ativada uma fé diferente daquela fé que nós temos quando nós nascemos. Todos nós nascemos com uma fé chamada fé natural. Essa fé que vem por meio da palavra é uma fé que nos permite ver coisas que com os olhos naturais nós nunca veremos. Essa fé que nós vemos por meio da palavra, quando nós recebemos a palavra, quando essa palavra é implantada no nosso coração, essa fé nos faz enxergar as coisas antes que elas aconteçam. Elas nos dão certeza das coisas que nós não vemos ainda, mas nós cremos e temos convicção que um dia nós veremos. É pelo poder da pregação que a nossa vida é transformada, pelo poder da pregação que a nossa vida é mudada. Então, todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Deus tem poder para conceder aquilo que você tem sonhado, que tem pedido, que tem clamado. Aquilo que você tem suplicado, você tem que entender que Deus pode compensar essa sua busca, essa sua petição. E isso independe da situação que você está passando. Agostinho de Hipona tem um conceito de fé que eu gosto muito. Ele diz que fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Então, se você tem fé para crer naquilo que você ainda não vê, você pode ter certeza que essa fé vai te recompensar de tal forma que você vai ver acontecer aquilo que você tem pedido a Deus. Agora, se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que é porque você tem feito orações e você tem, sabe, crido, você tem acreditado que Deus é poderoso para te dar uma vitória em meio a essa luta que você está enfrentando. Eu não sei qual é essa luta. Eu posso te fundamentar isso na palavra. Eu posso te provar isso na palavra. Certa vez Jesus ele encontrou com um cego em Jericó, e esse cego ele vivia mendigando à beira da estrada. Um dia ele encontra com Jesus, e quando ele encontra com Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele:
sabe, o que você quer que eu te faça? Olha a pergunta que Jesus faz para um cego que queria voltar a ver. E ele responde, porque ele sabe muito bem o que ele quer quando ele chega diante de Deus. Quando nós chegarmos diante de Deus para buscar alguma coisa, pedir alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que saber é aquilo que a gente quer. Porque tem muita gente que não sabe o que quer da vida. E quando ele ouve Jesus falar isso, ele diz para Jesus: Senhor, eu quero tornar a ver. E Jesus diz assim para ele: vai, porque a tua fé te salvou. Então Jesus nesse momento fala que a fé daquele cego deu a ele a capacidade de voltar a ver como antes. Jesus disse: a tua fé te curou. Em outra ocasião, Jesus encontrou uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue, uma hemorragia que nunca estancava. Essa mulher era impedida de viver no meio do contexto da sociedade, ela vivia longe da sua família. Essa mulher era excluída, mas um dia essa mulher ouve, olha só, ela ouve que Jesus ia passar, e a fé daquela mulher começa a crescer, o coração dela começa a se encher de esperança. Ela sabe: Jesus vai passar, sabe, Jesus já curou tantas pessoas, então Ele pode mudar a minha situação também. E aquela mulher, ela vai se arriscar, porque ela não poderia estar onde Jesus estava, no meio da multidão. A sua enfermidade era comparada a uma lepra, ela era considerada impura, mas ela vai se arriscar. Sabe por quê, queridos? Porque a fé, ela não calcula. A fé, ela faz você correr riscos. Se você não tem coragem de se arriscar por causa da sua fé, você nunca vai ser abençoado. Essa mulher vai se colocar naquele lugar, e quando ela se achega, ela vai, sabe, unindo as últimas forças que ela tinha, e ela vai se aproximar de Jesus, porque ela pensava consigo mesmo. Nesse momento, nosso pensamento, ele precisa ser equilibrado a respeito daquilo que nós pensamos. Porque muitas vezes nós viemos para um culto como esse e não, sabe, acreditamos que Deus pode fazer aquilo que Ele fez na vida de outras pessoas. Talvez algumas pessoas se acheguem e pensem: não, Deus, Ele fez isso há muito tempo atrás, mas Ele não faz mais hoje. Essas pessoas estão impedidas de alcançar o milagre. Mas essa mulher dizia: se apenas eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Essa mulher se achegou até Jesus, ela toca nas vestes de Jesus, mas preste atenção, ela não é curada a partir desse momento que ela toca nas vestes. Ela não é curada a partir do momento que ela toca na orla do manto de Jesus. Ela é curada a partir do momento em que ela se apresenta diante de Jesus, quando ele diz assim: alguém tocou em mim. No meio daquela multidão, os discípulos dizem: mas mestre, tem tanta gente tocando no Senhor, e o Senhor vem perguntar quem te tocou. Essa mulher vai se apresentar diante dele, porque ela sabia que aquele mal que havia, sabe, perturbado, tirado a paz dela, sabe, que havia maltratado as emoções dela, a alma dela tinha estancado. Ela sabia que as forças estavam voltando. Ela sabia que a partir daquele momento algo diferente tinha acontecido. E quando você estiver num ambiente como esse, que você ouvir a palavra de Deus, é isso que deve acontecer com você. Você tem que ter certeza que Deus está falando com você. Você tem que ter certeza que Deus está falando na tua alma, no teu espírito, e que algo diferente está acontecendo. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. A partir do momento em que você abriu os seus ouvidos com a fé dessa mulher, com a fé daquele cego, deixa eu te falar uma coisa: as coisas que você esperava acontecer, coisas extraordinárias dos céus, respostas vindo do céu para a sua vida, vão acontecer em nome de Jesus. Jesus pergunta: quem me tocou? Aquela mulher disse: eu te toquei. E no momento que ela disse eu te toquei, Jesus deu uma resposta para ela dizendo: filha, a sua fé te curou, fique livre desse sofrimento. A sua fé hoje, ela vai te livrar, sabe, de tudo aquilo que estava fazendo mal para você. A tua fé hoje, ela vai, sabe, jogar para longe todo o mal que você vinha sofrendo, toda a afronta do diabo contra a tua vida. Essa fé que você tem hoje em Jesus, sabe, vai trazer cura para essa enfermidade que você está passando agora. Essa fé que você está depositando em Jesus hoje, ela vai abrir as portas que estavam fechadas. Essa fé que você está depositando em Jesus. Quando Jesus encontra com esse centurião, ele vai perceber que esse homem, ele é diferente.
Porque existem medidas de fé que nós recebemos. Existem pessoas que têm pouca fé e existem pessoas que têm muita fé. Eu costumo até brincar dizendo que tem crente que tem pouca fé, tem crente que tem muita fé e tem o crente bully, que é o crente de pouca fé. Pouca fé. Quando nós temos uma fé pequena, essa fé, ela vai ser exercitada a partir do momento que nós enfrentamos tribulações, adversidades na vida. Jesus encontra com esse homem e Jesus, ele vai se espantar quando ele encontra com aquele homem que vai chegar para ele uma autoridade romana que naquela época oprimia os judeus, que dominava sobre os judeus. Aquele homem é uma autoridade, mas quando ele chega diante de Jesus, ele reconhece que Jesus tem autoridade. Ele fala para o Senhor a sua dor e ele pede ajuda. Ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Na minha casa, meu servo está, doente, ele está sofrendo muito, ele está acamado, a sua vida está paralisada. E quando ele chega diante de Jesus, naquela humildade, uma autoridade se submetendo a outra autoridade, Jesus fica tão espantado com a humildade e a fé daquele homem, que Jesus disse: eu vou na tua casa, vem, eu vou contigo na tua casa. Mas aquele homem diz: Senhor, eu não sou digno, nem que o Senhor chegue debaixo do meu teto, mas eu sei que se o Senhor me der uma palavra, a vida do meu servo pode ser mudada. Se o Senhor liberar uma palavra, essa palavra é uma palavra de ordem, e os céus vão responder essa palavra curando o meu servo. Quando Jesus vê aquilo, Jesus olha para aquele homem, olha para os discípulos, e ele fala assim para os discípulos: olha, nunca vi alguém com uma fé tão grande como a desse homem. E Jesus ainda diz mais: nem em Israel vi uma fé tão grande. Jesus disse para aquele homem: vai e seja feito assim como você creu. Jesus estava dizendo para ele: sabe, por causa da sua fé, por causa dessa confiança, por causa da sua humildade, por causa dessa empatia, aquilo que você acreditava acabou de acontecer. Talvez eu esteja pregando para algumas pessoas que estão aqui nessa noite, orando por pessoas que são seus entes queridos, estão talvez em casa, ou estão talvez em uma UTI de um hospital, estão, sofrendo por uma doença mortal, talvez um diagnóstico, de uma doença incurável, mas você está aqui orando por ele, você está aqui clamando por ele, você está aqui pedindo por ele, assim como aquele centurião foi buscar pela cura do seu servo. A Bíblia diz que quando Jesus liberou a palavra, aquele servo do centurião não estava no lugar, ele não estava naquele local. Jesus não ouviu o servo, Jesus não tocou no servo, Jesus não impôs as mãos do servo, mas apenas uma palavra de Jesus fez com aquele que estava doente, enfermo, ser curado. Apenas uma palavra do Senhor sobre esse casamento e ele vai ser restaurado. Apenas uma palavra sobre essa empresa e ela vai voltar, a crescer, ela vai voltar a prosperar. Apenas uma palavra e esse ministério que estava desistido, que estava acabado, ele vai voltar. Apenas uma palavra de Deus, Deus pode mudar a tua família. Apenas uma palavra de Deus, Deus pode restaurar os teus sonhos. Apenas uma palavra de Deus, ele pode realizar os teus sonhos em nome de Jesus. Foi isso que Jesus disse: vai. E a Bíblia diz que no momento em que ele ouve essa palavra, ele vai embora. Ele chega até Jesus com um problema, o louvor pode subir. Ele chega até Jesus com um problema, mas quando ele sai com uma solução. Quem chegou aqui com um problema nessa noite? Deixa eu ver. Mas eu creio muito em Deus, eu não sei se você tem fé para receber, que você hoje está saindo com a sua solução também. Jesus disse: eu nunca vi tanta fé. Mas uma vez Jesus chegou diante de uma situação em que os discípulos estavam, numa tempestade. Jesus dormia no barco e a Bíblia diz que os discípulos foram despertar Jesus dizendo: Senhor, não está vendo que nós vamos morrer, nós estamos perecendo? A resposta de Jesus para os discípulos foi: por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. A Bíblia diz que Jesus deu uma palavra e aquela tempestade se acalma. Queridos,
Nós sabemos que a palavra de Deus tem poder para mudar a nossa sorte. A palavra de Deus tem poder para mudar o nosso destino. A palavra de Deus tem poder para mudar a nossa vida. Mas essa palavra só pode mudar a nossa vida quando nós depositarmos a nossa fé nele.